cooperado, olá produtora, eu sou a Natália, jornalista da Coplacana. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast. Inovações em nutrição e fisiologia de plantas é o tema de hoje e nós convidamos Danilo Storti, coordenador de produtos do Essere Group, para falar sobre este assunto. Danilo, muito obrigada pela sua presença e pela participação no nosso videocast. Natália, eu que agradeço, me sinto muito feliz pelo convite e espero contribuir nesse tema que é fundamental para a gente aumentar os tetos produtivos das culturas. Falar um pouquinho sobre nutrição e fisiologia de plantas. Por favor, fale um pouquinho sobre a sua formação e o seu cargo também hoje no Essere Group. Legal, meu nome é Danilo Storti, hoje eu sou coordenador de produto do Essere Group. Como coordenador de produto, nós tomamos conta de toda a parte da construção das formulações, das validações com as fundações de pesquisa e consultorias e, posteriormente, o lançamento desse produto no mercado. Então, antes de nós lançarmos qualquer produto, é feito todo um trabalho de base do P&D, da pesquisa e desenvolvimento da companhia, até a parte de validação e lançamento comercial. E após o lançamento, a gente acompanha as campanhas publicitárias, toda a parte de feiras, eventos, promoções e ver principalmente qual que é a performance desse produto no campo. Então, mais ou menos isso que a gente faz, toma conta do lançamento do produto e depois da performance desse produto no campo, para a gente poder entender como é que esse produto está performando e se é necessário a gente fazer algum upgrade ou, eventualmente, a gente tem que mudar o posicionamento ou se o nosso posicionamento está sendo assertivo. Bacana. E Danilo, você estava comentando que você é especialista em manejo de solos. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre solos, então. O que é fundamental para que um solo seja fértil? Olha, a fertilidade de solo, quando eu estava na academia, nós levávamos muito em consideração, em primeiro lugar, a parte química e tínhamos um olhar breve sobre a parte física, Posteriormente, eu resolvi me especializar nesse assunto, que eu gosto muito, e aí comecei a trabalhar também com a parte de biologia do solo. Então, quando a gente olha para a parte química e física, são parcelas praticamente imóveis no nosso solo, com pouca movimentação. E a parte biológica, que é o terceiro pilar do solo, é quem movimenta todos esses parâmetros. Então, hoje, quando a gente olha para um índice de qualidade do solo, e não mais fertilidade do solo, a gente leva em consideração a parte química, principalmente como é que estão as bases desses solos, como é que está o pH, se eu tenho alguma saturação por alumínio ou não, que vai impedir o desenvolvimento da cultura. Posteriormente, eu olho para a parte física para saber se o solo não é um solo compactado, que vai impedir o desenvolvimento do sistema radicular. E hoje, um pouco mais moderno, mas interligando essas outras duas faces, a parte biológica do solo, que os micro-organismos é quem realmente faz a roda girar. E para nós identificarmos, então, essa qualidade, é necessário tirar uma amostra, fazer uma amostragem, uma análise desse solo, certo? Certo. Hoje, os laboratórios, eles oferecem, via de regra, as análises de rotina, que vai levar em consideração a parcela química. Eu sempre aconselho os produtores, nossos clientes, a fazer também, uma vez a cada 5 anos é necessário, a parte física para saber a compactação desses solos, até porque não muda muito essa parcela química, essa parcela física, que a gente vai olhar areia, silt e argila, a textura do solo e graus de compactação. E hoje um pouco mais recente, nós temos as análises enzimáticas, que a gente vai olhar dois indicadores, duas enzimas, arilsulfatase e beta-glicosidase, que vai nos dar um indicativo da saúde microbiológica desse solo. Legal. E a Coplacana, em parceria com a FOCAP, Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, também faz esse trabalho de amostragem e Cooperados Coplacana tem benefícios, então tem descontos nessas análises, então aproveite. E Danilo, você comentou sobre essas análises de solo. Se for necessário uma correção de solo, como isso está aliado às técnicas de nutrição? Legal, a gente comenta que não adianta você ter o melhor carro e você andar numa estrada esburacada. Então, antes mesmo da gente começar a pensar em fertilidade, nós temos que pensar em correção de solo. Hoje, praticamente, todos os produtores utilizam aí calcário para correção de pH, mas ainda eu vejo uma pouca utilização ou uma baixa utilização,
poderia ser utilizado muito mais calcário e nós trabalharmos numa faixa de pH mais próxima da neutralidade, um pH 6 e 7, onde a gente tem uma maior disponibilidade dos nutrientes. E por algumas informações equivocadas no passado, eu vi que algumas usinas e alguns fornecedores, né, de cana principalmente, diminuíram a utilização de gesso agrícola, que é porque é um subproduto e foi levado para o mercado que o gesso agrícola, esse sulfato de cálcio, quando ele se dissocia, o sulfato se liga ao potássio, ao cálcio e magnésio, arrasta as bases e deixa o solo mais pobre. Só que hoje é muito mais fácil a gente fazer uma correção superficial na camada de 0 a 20 do que a gente ter alumínio na camada subsuperficial de 20 a 40. Então, assim, na minha opinião, é fundamental a utilização de gesso, é imprescindível, só que ela deve ser utilizada com muito critério técnico. É um posicionamento bastante técnico, tem que ser utilizada de uma maneira bastante racional para que não haja essa diminuição na fertilidade. Mas, na minha opinião, é imprescindível para os nossos sistemas agrícolas. E existem outras técnicas de correção de solo? Existe. Hoje, o pessoal tem utilizado também bastantes óxidos ou silicatos de cálcio e magnésio, que tem vamos dizer assim, um poder de neutralização muito maior que o calcário, né, e uma velocidade por ser um pó. Existe, obviamente, uma dificuldade de aplicação nisso, então demanda um aplicador específico, mas em alguns casos, principalmente na nossa região aqui em São Paulo, Natália, onde nós temos agora alguns grupos de usina e alguns fornecedores que ainda não definiram se essa cana vai ser reformada ou não, e caso ela seja reformada, entra no sistema de rotação soja ou amendoim, e você tem um time, você tem um time muito curto para essa correção, a aplicação de óxidos ou silicatos de cálcio e magnésio é muito eficiente por você ter uma maior velocidade de resposta comparado com as fontes convencionais de calcário. E como essas técnicas estão aliadas à nutrição dessas culturas, por exemplo? Legal. Tanto o gesso agrícola, o sulfato de cálcio, como o calcário, o carbonato de cálcio, são fontes de cálcio e magnésio. Então, ao mesmo tempo, você está corrigindo um alumínio tóxico ou um hidrogênio que vai prejudicar o desenvolvimento das culturas, você também está suprindo o fornecimento de cálcio, magnésio e enxofre. Então, são técnicas que você vai corrigindo o seu solo e também você já começa a trabalhar na questão da nutrição das plantas, né? E na sequência, quando a gente pensa em um solo corrigido, quando a gente adiciona o fertilizante em solos de pH neutro, nós temos uma maior eficiência desse fertilizante. Então, se nós trabalharmos com pH abaixo de 5,5, 5, a gente começa a ter uma indisponibilidade ou uma menor eficiência das fontes de fertilizante. Então, assim, a aplicação de calcário e gesso, além de corrigir o solo, ainda vai ajudar na construção da fertilidade e vai favorecer a eficiência dos fertilizantes que nós utilizaremos no plantio ou seja no caso de cana-soca no cultivo dessas culturas. Você entrou agora no assunto de fertilizantes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os avanços nesse mercado, né? Nessa área e o que a Loyder, a ESERI Group, tem feito também nesse sentido. Olha, Natália, fertilizante, quando eu estava na faculdade, eu tive um professor que ele trabalhou numa das primeiras empresas de fertilizante do Brasil, né? A extinta Maná, e ele comentava que o grande desafio dele era sair com um saquinho no carro e falar que se aplicar aquilo ali ia aumentar a produtividade, ia ter um melhor retorno. Hoje, graças a Deus, nós já conseguimos quebrar esse paradigma, né? A gente aduba realmente para aumentar o teto produtivo, melhorar a qualidade de frutos, né? E quando a gente olha para o passado, há 30 anos atrás nós tínhamos aí fertilizantes convencionais sem nenhum tipo de avanço e a partir daí começou-se se buscar técnicas para melhorar essa eficiência, né? Então, uma das primeiras técnicas para melhorar essa eficiência foi a questão de você adicionar micronutrientes nos fertilizantes. Isso tem Como, por exemplo? Como boro, como zinco, né? Isso não tem muito tempo, isso tem algo em torno de 20 anos atrás, foi quando começou-se a pensar em fazer uma nutrição mais equilibrada, fornecer
outros nutrientes que não sejam nitrogênio, fósforo e potássio. O NPK, O NPK, famoso NPK, né? Canela seca, que a gente brinca. E aí veio se pensando em melhorar essas eficiências. Então, uma das grandes revoluções foi a adição de alguns polímeros para aumentar a eficiência, principalmente da ureia, né? Como todos sabem, a ureia é um fertilizante nitrogenado, a fonte mais utilizada, de menor custo, só que de menor eficiência. Então, começou a se fazer alguns estudos com polímeros orgânicos e inorgânicos para revestir esse fertilizante e aplicar essa enzima para que se possa melhorar a eficiência. Com o passar do tempo, surgiram outras tecnologias, né, de revestimento, de proteção, principalmente do nitrogênio, e hoje nós temos tecnologias que não só revestem o N, mas também revestem o P e revestem o K para aumentar a eficiência desses fertilizantes. E a Loider Brasil, desde 2021, tem uma parceria com a Coplacana. Nós desenvolvemos uma linha de produto chamada Copla Raia, que ela é dedicada à Coplacana. Então, somente a Coplacana possui essa linha de produto, né, para distribuição. Essa linha de produto, além dos NPKs que nós colocamos, ela também vem bastante equilibrada com micronutrientes, principalmente boro e zinco, que é extremamente demandado por culturas como cana-de-açúcar e soja, né, principalmente. E essa tecnologia, essa linha de produto, ela possui 3 tecnologias que vão melhorar a eficiência desse fertilizante. Quais são, por exemplo? A primeira tecnologia que nós colocamos nessa linha é um revestimento, né, de polímeros que vão fazer com que o nutriente seja liberado de uma forma lenta e contínua, melhorando a absorção pelas culturas e, consequentemente, a eficiência desse fertilizante. Você tem um comparativo do tempo de liberação em relação a um outro produto, por exemplo? Nós temos curvas de liberação, né? Em média, o produto nosso ele vai variar, dependendo da condição de solo, dependendo da condição do ambiente, de 25% a 30% em relação a uma fonte convencional. Então, um exemplo, se uma fonte convencional de fertilizante, ela com 10, 15 dias já liberou totalmente, a nossa linha ela tende a chegar aí 45, 50, 60 dias, obviamente dependendo da condição de solo e da condição climática. Então você dá condição para que o sistema radicular da cultura possa absorver esse nutriente com o passar dos dias, né? Uma segunda tecnologia que nós colocamos são substâncias úmicas e outros componentes que vão favorecer o desenvolvimento do sistema radicular. Isso, nós temos mais sistema radicular, nós temos mais boca, né? E como o saudoso Godofredo Witt diz, né? A planta ela não come, ela bebe como se fosse um Gatorade. Tem muita gente que fala, né? Que é a comida da planta, mas não é só isso. Isso. Então a planta ela não come, ela bebe e é como se fosse um Gatorade. É água com sais minerais. Esses sais minerais são os nutrientes que a gente coloca via fertilizante, né? E a terceira tecnologia, Natália, é uma tecnologia que ela vai ativar rotas metabólicas de defesa da planta. Então aqui a gente vai estar entrando num conceito de um manejo integrado de praga e doenças, não descartando em hipótese nenhuma a utilização dos químicos, mas uma ferramenta a mais para diminuir a pressão que nós temos de praga e doença, lembrando que a gente está num sistema tropical, né? Tem uma altíssima pressão de praga e doença. Então essas 3 tecnologias... E os estresses, né, do meio ambiente também. A gente estava numa onda aí muito forte de calor e agora nós estamos gravando, né, no início de julho, já temos uma massa de ar frio, né, então todas essas condições instáveis do clima também acabam interferindo e é possível também que a gente faça um planejamento e use estratégias também para que o manejo nutricional se adeque também a essas alterações climáticas e a essas mudanças de temperatura, né, Danilo? Com certeza. A gente comenta que toda estratégia de manejo de solos, ela visa construir perfil de solo para melhorar o desenvolvimento da cultura. Mas em situações onde está chovendo bem, está com uma temperatura regular, nós muitas vezes não conseguimos enxergar esse benefício. E aí quando a gente chega numa condição de estresse climático, né, seja por excesso de chuva, por falta de chuva, por alta temperatura, baixa temperatura, até mesmo oscilação de temperatura, é onde que a gente consegue enxergar aquele manejo que foi feito naquele solo. Então essa linha de fertilizante, além de nutrir, ela vai trabalhar também a parte fisiológica das culturas e em momentos de estresse é onde que a planta consegue
expressar o maior potencial em relação ao manejo que foi feito. Tudo isso embasado em pesquisas. Fale um pouquinho sobre isso, Danilo, por favor. Obviamente, dentro do ESSERI Group, nós temos um comitê, né, de inovação que é composto por mais de 20 pesquisadores com nível de doutorado, né? Então são colaboradores da empresa e todos eles sempre pensam em trazer ferramentas, inovações para dentro do grupo. Em paralelo, nós temos mais de 40 consultores e pesquisadores que são, na verdade, professores de universidades, consultores e pesquisadores do mercado, chamado de Vanguard Team. Esse grupo de especialistas é quem valida as nossas tecnologias, quem nos traz insights de como que a gente pode fazer para ou lançar um produto no mercado, ou fazer um revamp, que nada mais é do que nós pegarmos um produto comercial e fazer um upgrade nesse produto, né? Então, esse grupo de especialistas valida as tecnologias nossas e ajuda a gente a desenvolver e entender o funcionamento dessas tecnologias. Então, qualquer produto comercial do ESSERI Group passa pelo olhar do P&D, com mais de 20 profissionais com nível de doutorado, depois vai para o Vanguard Team, que são 40 especialistas, né, professores e consultores do mercado. Somente após validação, teste, que esse produto ele se torna comercial. Então a gente sempre comenta nas nossas reuniões, nós não testamos produtos em cliente, nós demonstramos a tecnologia. Bom, você falou sobre o time de profissionais, né? Todo esse comitê que está aí junto com vocês no desenvolvimento desses produtos. E agora eu gostaria de mostrar para você, no nosso jogo rápido, uma foto que nós resgatamos sobre uma palestra, né, que foi desenvolvida por vocês em parceria com a nossa cooperativa e que esse time de profissionais qualificados também estava envolvido. Então agora vamos para o nosso jogo rápido. Danilo, essa é a foto que eu comentei e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, onde foi realizado, né, essa palestra, esse workshop, e que você comentasse um pouquinho também sobre essa nossa parceria com a Placana e ESSERI Group. Natália, desde 2022 nós fazemos algumas reuniões, né, com o Departamento de Fertilizantes da Coplacana, mostrando como é que o mercado se comporta. O mercado de fertilizante é um mercado extremamente dinâmico, né? Ainda 90% é dependente de mercado externo, então é um mercado dolarizado. Sim. E aí a gente sempre fazia essas reuniões para mostrar como é que estava se comportando o mercado, como é que o mercado estava andando. Nós fizemos isso em 2022, fizemos isso em 2023, e em 2023 surgiu a ideia de não mais ficar essa informação retida entre o ESSERI Group e a Coplacana, e sim nós levarmos essa informação para os nossos clientes, para os cooperados da Coplacana, para aproximá-los, inclusive, né? Para que eles possam entender como é que funciona o mercado de fertilizante e, principalmente, poder se posicionar no melhor timing de compra, né? Então, essa palestra ela foi feita com a regional de Assis, gerenciada pelo Paulo, junto com o gerente regional, o José Mauro, e ela foi proferida pelo nosso diretor de marketing e P&D, o Luiz Fernando Schmidt, né? Então, Luiz Fernando Schmidt, ele falou sobre o mercado de NPKs. Então, foi uma palestra em que ele trouxe toda a dinâmica de importação, quais são os principais países que fornecem fertilizante para o Brasil, quais são os fertilizantes que o Brasil mais importa, a produção nacional de fertilizante e, principalmente, a relação de troca em relação à soja e um adubo fosfatado ou cloreto de potássio, e no caso da cana-de-açúcar, a relação de troca do açúcar em relação a um fosfatado ou em relação a um fertilizante NK muito utilizado nas canas-socas, né? Então ele trouxe todo um cenário do mercado de fertilizante e mostrou que muitas vezes o produtor ele olha o preço da commodity, correto? Por quanto ele está vendendo a saca de soja, sim, ou por quanto que ele está vendendo a tonelada de cana-de-açúcar, e olha de uma maneira separada, independente, como é que está o preço do fertilizante no mercado. E o Schmidt quis trazer que, na verdade, o produtor, se ele ficar spot nas duas operações, ele pode correr o risco de vender a produção dele barata e comprar um fertilizante caro. Então a melhor maneira ou a melhor estratégia do produtor se defender é fazer uma relação de troca.
Então, quantas toneladas de cana é necessário para comprar uma tonelada de fertilizante ou quantas sacas de Para fazer soja? toda essa conta, né? Para que ele se Sim, planeje também. sim. Porque se a gente olhar de maneira individual o preço da commodity, né, da soja ou da cana e o preço do fertilizante, não tem uma interrelação. Diferentemente, se nós olharmos a relação de troca, nós temos dados históricos. E aí o produtor consegue enxergar se ele está abaixo da média histórica ou acima da média histórica. Então, se ele estiver abaixo da média histórica na relação de troca, é o momento de comprar. Se ele estiver acima, ele pode esperar para ver o que pode acontecer com o mercado. Então, o principal gatilho é a relação de troca entre a produção dele e o preço do fertilizante no mercado. Com certeza foram informações muito importantes para o produtor. E para 2024 já temos palestras programadas também, né, Danilo? Em breve divulgaremos nos nossos canais, se você quiser falar um pouquinho também. Sim, Natália, nós fizemos essa mesma dinâmica alguns dias atrás na região de Lençóis Paulista. Então tivemos uma participação maciça dos principais franqueados, né, ali da região. E o pessoal gostou muito porque a gente está levando uma informação que realmente ajuda o produtor, Que agrega né, no dia a dia no dele, dia a dia né? do produtor, Na roça, na para lida. tomar a decisão. A gente sabe que ele tem diversas decisões para tomar durante o dia, né? E esse tipo de informação é uma informação que nós pegamos de diferentes fontes, diferentes consultorias, compilamos e tentamos trazer no linguajar mais simples possível para que ele possa entender. E agora, Danilo, eu gostaria que você, para finalizar, definisse qual, em uma palavra ou em uma frase, qual o significado da parceria entre Coplacana e Essere Group. Olha, a definição vem da palavra Copla Raia, né? Que é a linha de produto que nós temos da Coplacana com a Essere Group. Então, essa linha, por que eu defini essa palavra, Copla Raia? Porque essa linha de produto é uma linha extremamente inovadora, ela é uma linha que entrega resultado no campo, então nós temos um resultado bastante conciso nas áreas onde a gente tem utilizado essa tecnologia. E, por último, mas não menos importante, ela é uma linha sustentável. Então, hoje existe uma pressão muito grande em cima do agronegócio em busca de sustentabilidade. Sim. Essa é uma linha de produto que eu acho que define bem as duas empresas, né? Então, tecnologia, eficiência e sustentabilidade. Com parceria. Com parceria, né? obviamente. Sempre. Então, se você se interessou pelo Copla Raia, você pode entrar em contato com os nossos CTVs, né, com o agrônomo que te atende, ou então ir até uma filial, que eles vão te passar a melhor orientação. Danilo, por favor, deixe um recado final também para os produtores que se interessaram por esse ou por outros produtos da empresa também. Legal. Natália, o Essere Group, ele é uma holding que controla 3 empresas, né? Controla a Kimberlite, que trabalha com soluções nutricionais, tecnologia de aplicação, a Bionat com soluções biológicas e a Loider Brasil com fertilizantes inteligentes. Quem quiser acessar os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram e no LinkedIn, acesse essere.group. Perfeito. Danilo, eu agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que seus comentários, né, suas contribuições vão enriquecer muito no dia a dia do produtor e eu espero ver você nos próximos episódios. Natália, eu que agradeço demais o convite, agradeço ao Coplacana pela parceria e 2024 desejo que seja um ano fantástico para todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço, então, você que assistiu até aqui e acompanhe o nosso canal do YouTube, assista os outros episódios. Nós temos já 15 episódios para você acompanhar de diferentes temas. E se você quer sugerir algum assunto que ainda ficou em dúvida, por favor, comente aqui abaixo que nós gravaremos com certeza para atender ao seu pedido. E eu te vejo nos próximos. Até lá!